E aí, sardinhada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E como é que foi o pregão de hoje, meus amigos? Porque, assim como toda primeira sexta-feira do mês, tivemos a divulgação do Payroll, principal relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos, e tivemos a criação de 254 mil vagas de emprego no mês anterior, e veio muito acima do esperado. O mercado estava esperando a criação de 147 mil vagas. E tivemos aí muito próximo do dobro, né? Então, o que é que nós podemos inferir disso? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? São duas, certo? A primeira, mais otimista, é que aquele perigo de recessão nos Estados Unidos não seria assim tão imediato, o que levaria a uma redução mais gradual da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Teríamos aqui, ó, mais dois cortes de 0,25% nas reuniões de novembro e dezembro. E qual a visão aqui mais pessimista? A economia está muito forte e os juros têm que ser reduzidos de forma mais gradual também, porque ela está muito aquecida ainda, não pode ter uma redução assim mais forte. Tudo acaba convergindo para uma queda de juros mais fraca do que o esperado, pelo menos até agora, né? Pode ser que surjam novas notícias. E no mercado, uma das ações que se destacou hoje, meus amigos, foi o Banco Paine. Já tinha ouvido falar dessa companhia? Banco Paine é uma das empresas que está assim na categoria das ações menos conhecidas. Então, neste vídeo, vou dar uma visão geral aqui do que está acontecendo nessa empresa. Na parte de resultados, ela está melhorando bastante nos seus resultados. No semestre atual, ela tem uma receita de aproximadamente 1,3 bilhão contra uma receita de 960 milhões no mesmo período do ano anterior. E o lucro subiu bastante também, quase dobrando, mas um pouquinho dobrava. Saiu de 72 milhões no semestre de 2023, no primeiro, e agora no primeiro deste ano passa dos 129 milhões de reais. Só que ela tem uma característica aqui que eu não acho muito interessante, certo? Ela está aumentando aqui seu capital social através de sucessivas emissões de ações. Atualmente, essa é a composição do capital social da empresa. Quase 224 milhões de papéis, sendo 113 milhões e meio de ações preferenciais e um pouco mais de 110 milhões de ações ordinárias. Então, o Banco Paine, dentro dessa perspectiva, ela soltou um fato relevante com a distribuição de juros sobre capital próprio e aumento de capital. Na parte de dividendos, como é que está o dividend yield? Está aqui em 7%. As ações 4 tiveram uma valorização de mais de 40% nos últimos 12 meses. Zonas importantes de preço, mínima aqui na região dos 3 e máxima na região dos R$ 5. E quando vamos pegar aqui este último documento, o que, que nós vamos ter? Primeira parte é do juros sobre capital próprio. A empresa está pegando aqui um pouco mais de 35 milhões de reais, o que dá aproximadamente 16 centavos por ação, e vai distribuir para os seus acionistas que estiverem posicionados no pregão do dia 10 de outubro. E o pagamento vai ser feito no dia 22. E na segunda parte, que é a parte aqui de aumento de capital, a empresa está pensando em emitir entre 4 milhões e 800 mil papéis e 6 milhões e 739 mil, o que dá aqui um aumento entre 21 milhões e quase 30 milhões de reais. E todo aumento de capital ele tem um preço de emissão. Qual vai ser o preço de emissão deste aumento de capital? R$ 4,43. Aí eu chamo a atenção que hoje as ações do Banco Paine estão entre as maiores altas do dia. Isso é uma das coisas que tem que se destacar. Fini 3 é uma ação com bem pouca liquidez. Subiu 5%, mas vejam só o volume que ela negocia por dia. Em média 32 mil, hoje negociou 87. Vai mudar pouca coisa, que tem o leão de fechamento, mas não dá para aumentar muito mais do que isso. Fini 4, que é a ação do Banco Paine, que tem a maior liquidez, subiu 7%. E o volume hoje praticamente dobrando. Saiu de 1 milhão e 400 para 2 milhões e 400. E subindo aqui 7%. Então vejam que Banco Paine tem aqui suas ações 4 na região de máxima do dia, certo? Máxima do dia não, do ano também. E chegou na máxima do dia lá nos R$ 5,07.
e agora ela tá fechando aqui na região dos R$ 5. E no início do dia ela tava lá em 4,79. Então não faz muito sentido o mercado buscar essa região de preço dos R$ 5 se ela vai ter aqui novas ações nos 4,43. Porque você tem que comprar a ação por esse valor aqui. Qual é a tendência aqui no mercado? Opa, ela tá lançando novas ações por 4,43, porque eu vou pagar acima disso. Então, para mim, essa subida de hoje foi aqui uma euforia inicial, principalmente para quem quer soltar posição após essas subidas aqui, ó, certo? Resistência tá aqui na região de 5,20 e o preço vem tentando bater lá por vários dias, né, acima dos R$ 5, ó, desde a segunda metade de agosto e não conseguiu ainda. Agora vamos voltar aqui pro documento. Aí vai ter proporções diferentes para quem tem ações ordinárias e ações preferenciais. Se você tiver com a posição aqui no ativo no dia 10 de outubro, você vai receber esse percentual aqui, ó. 0,03 ações, direito de subscrição no caso, que vai ser PIN 1, para cada ação. Então, se você tiver 100 ações ordinárias, você vai receber aqui 3 direitos de subscrição, certo? Aí o que você pode fazer com o direito de subscrição? Você pode subscrever, ou seja, pagar esse valor aqui, pagar R$ 4,43 para comprar as ações do Banco Pine por esse valor. Você pode vender Pine 1, quer dizer, na verdade, pode ser que tenha essa opção, vender. Aí você vai lá no seu home broker, se aceitar, você vende. E se você não quiser fazer nada, é só deixar lá que ele vai sumir do seu home broker, depois do prazo que passar aqui, certo? Então o que é que nós temos aqui na parte das ações preferenciais? Quem tiver as ações preferenciais vai receber menos direito de subscrição ainda. Vai ter direito a subscrever isso aqui, ó, 0,03 de ações novas preferenciais e 0,026 de ações ordinárias. Você não precisa fazer esse cálculo não. Pela posição que você tiver, vai aparecer lá no seu home broker PIN1, certo? Então, data de corte é dia 10. Quem tiver no dia 10 de outubro vai receber esses direitos de subscrição. O prazo para você exercer o seu direito de preferência, ou seja, transformar PIN1 em ações, vai começar no dia 11 de outubro e termina no dia 11 de novembro. Geralmente um pouco antes termina o prazo para você vender, se tiver essa opção PIN1. Se você não vender PIN1 depois desse prazo, o direito de subscrição ele some, e se você pagou alguma coisa para receber ele, você vai perder aquele dinheiro. Agora, se você só recebeu pela sua posição, não vai acontecer nada, certo? E o aumento de capital, ele tem aqui garantido já pelo acionista controlador a compra de 4.817.000 papéis. Então, é um aumento de capital que ele vai acontecer. Aí, lembrando que a companhia ela lançou um aumento de capital não tem muito tempo, e o preço de emissão das ações foi aqui nos R$ 6. Esse aumento de capital ele foi lançado aqui em 2022. E agora ela está terminando o período desse aumento de capital e está iniciando este novo. Os bônus de subscrição. Para cada direito de preferência que você receber, você vai receber bônus de subscrição. Que proporção é essa? A cada 2 bônus de subscrição, ó, você vai receber, quer dizer, a cada 2 direitos de subscrição, você vai receber um bônus que dá direito aqui a subscrever, quer dizer, um bônus que dá direito a você subscrever uma ação ordinária e uma ação preferencial. Ou seja, dá direito a você subscrever a mais 2 ações. Então, por exemplo, você tem direito a subscrever 3, você vai receber um bônus e você vai poder subscrever aqui. Você vai receber um bônus para cada, né? Então são 3 bônus. Você vai ter direito de subscrever 6, que é o dobro, mais as 3 originais que você tinha. Na parte aqui de aumento de capital. Aumento de capital, conforme nós vimos, ele prevê aqui a emissão de até 6.739.000 papéis. E o valor do preço do exercício do bônus de subscrição é dobrado. R$ 8,86. Por quê? Porque é um bônus, ele está direito a subscrever 2 ações. E agora o prazo para você exercer os bônus de subscrição. Eles são prazos mais para frente. Temos várias janelas para você subscrever os seus bônus. Entre março de 2025 e 31 de março de 2020. Entre 6 de março e 31 de março de 2025
2 de junho e 30 de junho, 1º de setembro e 30 de setembro, e por aí vai. O prazo para subscrever isso daqui só termina lá em 31 de março de 2028. Então fica aí as principais informações destes ativos, PIN 3 e PIN 4, em relação à distribuição de juros sobre o capital próprio e também deste aumento de capital. E daqui a pouco, se PIN 1 estiver disponível para